Nós estamos juntos aqui com você pela sua 106.1 Cardeal FM. Estamos todos juntos aqui nos estúdios, no bairro do Garcia. Mas você também acompanha ao vivo aí através do nosso canal. Basta você acessar @CardealFM e também interagir através do chat, com a pergunta, com o comentário, ou também, se desejar, através do nosso WhatsApp, que é o 996573998, ou aqui do estúdio 3114-3344. Nós estamos em mais uma edição, a edição de junho do quadro Educação para a Paz, construindo, colaborando, né, para uma sociedade melhor a partir do entendimento do que é a paz. E esse entendimento vem sendo trabalhado já há algum tempo aqui no programa, através desse quadro, que é entender que a paz está em nós. Depende não só das instituições, das organizações, como a gente costuma dizer, mas essa paz que você pode acessar dentro de você. Não é isso? O Sérgio Simões, ele que é o criador desse quadro, articulador, a cada edição, convida pessoas para estar aqui falando de paz, do Programa de Educação para a Paz, da Fundação Prem-Howard, mas também de ações que estão acontecendo não só em Salvador, na Bahia, no Brasil, que reforçam a solidariedade e a construção de um mundo melhor. Sérgio Abreu, que é engenheiro de profissão, mas é voluntário aí da Fundação Prem-Howard. Bem-vindo. Ok, Patrícia, obrigado. Bom dia aos ouvintes. Eu acho legal que eu chego aqui nessa hora e não sei o que eu vou falar, mas sempre sai alguma coisa. Eu achei muito Nada programado. Eu achei muito interessante, eu estava falando agora com a professora Estela, que por que educação para a paz? Onde é que entra esse trabalho que já existe, o trabalho da Fundação Prem-Howard, que já está em 80 países e com resultados incríveis. Mas como que ele existe? Então, por exemplo, nós tivemos outro dia numa reunião da Assembleia Legislativa da Bahia, falando sobre o Bahia pela Paz, um programa muito bom que está sendo lançado pela Assembleia, pela deputada Bahia pela Paz. E nessa Assembleia muitas pessoas falaram sobre a violência nas prisões, nas escolas, de homofobia, de racismo, na policial e tal. Eu fiquei pensando como que o governo vai conseguir, como que o poder público vai conseguir atingir tantas frentes de uma vez só. Sim. É um trabalho desumano. E aí me veio uma sensação clara, peraí, todas essas violências têm uma raiz em comum, tem a mesma raiz, falta de amor. Vem da pessoa humana, né? Falta de amor no ser humano, amor por si mesmo, amor pela vida e, consequentemente, amor pelo próximo, pelo todos os próximos. Então, se você ataca essa raiz, se você rega essa raiz, as árvores vão nascer diferentes. E como você pode regar? Como você pode dar amor para alguém? Esse programa de Educação para a Paz da Fundação Prem-Howard não é a solução, mas é uma ajuda muito forte. E ele traz dá à pessoa a consciência de si mesmo. Ele planta em cada pessoa a consciência de si mesmo, e daí algumas pessoas vão começar a ter mais amor próprio. Quando você tem amor por você, você já machuca menos seu vizinho. Vamos dizer. Então, esse programa está sendo muito bem sucedido em mais de 80 países. Aqui em Salvador estamos na Escola Euríclides de Matos, aí já vamos falar outro assunto, mas essa parte que você falou da paz, porque a paz é importante. Toda essa maldade que tem no mundo é falta de paz. Sim. É falta de amor. Então aqui esse programa, a propósito desse programa desde o começo, hoje eu falei demais, desde o começo é trazer essa consciência de paz, essa consciência de que se você faz uma coisa de coração, de amor, onde vem paz, é uma solução geral. Então nós aqui mostramos pessoas que fazem isso no seu dia a dia. Tanto fazem caridade, ou seja uma instituição, ou seja uma loja, ou seja mas quem trabalha com esse mote de ajudar as pessoas, nós estamos mostrando nesse programa. Eu acho incrível isso, gente, traz muita esperança quando você fala, porque nós estamos falando de uma ferramenta, de uma tecnologia que está disponível, que não depende de grandes investimentos para acontecer, né? Estamos falando de algo que não precisa de muito know-how, muito conhecimento, muito estudo, muita pesquisa, não, é o amor. Já está aí, é uma fonte fácil de ser acessada, disponível, todos podem ter. Agora, que é desafiador, é muito grande, né? O desafio é muito grande. Por isso esse trabalho que o PEP, o Programa de Educação para a Paz, faz, que é só lembrar, na verdade, né, Sérgio? Lembrar quem nós somos. Porque o amor está em todo mundo, como essência. Em nossa essência somos amor. Mas, diante das coisas, do que vai acontecendo, do mundo, do contexto, vamos esquecendo isso.
Então, lembrar, se a gente ativa essa célula, esse botão do amor, se eu me amo, eu vou amar o outro, aí a gente vai viver uma sociedade de paz. É utópico? É. Parece que está bem distante? Sim, mas a gente precisa dar o primeiro passo. É a história do beija-flor, que você sempre conta aqui no início de cada edição, né? Que a gente já conhece, aquele beija-florzinho que queria apagar o incêndio. Essa história, que só para quem não ouviu ainda, tem um incêndio na floresta, vou fazer rapidinho, e tem um passarinho que todo vai levando uma gotinha d'água e pingando nesse incêndio. E alguém falou, mas passarinho, você não está vendo que não vai resolver? E ele falou, estou fazendo a minha parte. Isso. Então aqui nós trazemos pessoas que estão fazendo a parte delas para que isso aconteça. É isso mesmo. Vamos apresentar aqui passarinhos ou passarinhas que estão aí fazendo a sua parte, levando uma gotinha dentro desse oceano de violência de todos os níveis, né? Toda hora, violência doméstica, violência entre as pessoas, na comunicação, violência entre as nações. Então, tem passarinhos aí fazendo a sua parte. E a gente trouxe 2 exemplos, né? Que tem muitos outros. Vocês, ouvintes, podem compartilhar. Se você é também esse passarinho fazendo a sua parte, traga aqui o seu depoimento. Ou também traga outras pessoas, né? Indique outras ONGs, pessoas, instituições, para que a gente possa evidenciar. O nosso papel aqui, o papel desse quadro mensal, é evidenciar e mostrar que ações positivas, sim, estão acontecendo. Sérgio também costuma falar, em outro momento, lembra essa história de que o mal anda de tamanco, mas o bem anda de pantufa. Então, o mal faz um barulho, né, Sérgio? E o bem, às vezes, está silencioso. Mas, meninas, essa foi a nossa tradução. Sempre é que a gente relembra o porquê nós estamos aqui uma vez por mês, o porquê desse quadro, que é para promover a paz através do fomento do amor que está em cada um. Então, professora Estela Salles, que é responsável pela Trilha das Flores, consultora e atualmente pesquisadora sobre rios urbanos, colaboradora da Sociedade Protetora dos Animais, Selva, da Fiocruz, está aqui com a gente, bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Quando o Sérgio convidou, ele falou assim, Estela, a gente tem uma preocupação enorme aqui em Salvador com relação ao que está acontecendo nos outros estados, como no Rio Grande do Sul, que caíram barreiras. Quem você pode estar falando ou trazendo? Eu falei, olha, eu participei de uma audiência pública com a Codesal e que ela estava explicando como seria o planejamento da contenção na realidade, das encostas de Salvador. E era muito positivo. Então, eu conversei com ele e falei, olha, vamos trazer o pessoal da Codesal aqui, porque tem um trabalho enorme e, às vezes, até anônimo, que, às vezes, as pessoas não sabem quem são os atores que estão por trás. Esse é um ponto. O outro ponto é o voluntariado da sociedade civil. A sociedade civil de Salvador, ela está participando, mas, às vezes, ela não encontra um canal de participação. E esse outro ponto é trazer para vocês o Atados. O Atados, ele está credenciando pessoas como voluntários e você pode participar de várias ações, inclusive aqui o Trilha das Flores está lá cadastrado, atados.com.br. Você pode fazer sua inscrição como voluntário e participar de várias ações dentro da sua cidade. É interessante que você venha, por quê? Porque quando nós participamos como sociedade civil, a gente tem uma percepção de ações boas que estão acontecendo dentro da cidade e a gente não percebe. Porque a gente está muito voltado com outras coisas e não coloca a nossa mente em coisas boas. Como está acontecendo aqui hoje, tem um programa chamado Educação para a Paz. E esse programa deveria ser ouvido por todos. Então, vamos ouvir esse programa, vamos ver o que ele traz de bom, o que ele traz de exemplos, e assim a gente vai. Olha, que coisa linda, né? Então, sua fala vem muito aí para lembrar que é responsabilidade de todos. E é claro que tem a responsabilidade também do poder público, e é por isso que a Lana também quer ouvir você, a gente identificar que a comunidade, muitas vezes, que sofre, né, com a necessidade das ações, precisa encontrar também o apoio na comunidade, nas lideranças no bairro, mas tem uma hora que é o poder público mesmo que tem que fazer as intervenções. E no caso que nós vamos falar hoje aqui, né, Sérgio, que é a questão da contenção, das encostas, de ver áreas de risco, aí precisa, a comunidade se ajuda, se organiza, mas é o poder público mesmo que pode, que tem aí todo o aparato,
técnicos, especialistas, questão financeira também. E aí você disse, às vezes fica ali anônimo. A gente lembra da Codesal só da lona, que distribui lona para a comunidade. Vai muito além sobre isso. Hoje no programa nós vamos revelar, né, Sérgio, que muitas vidas foram salvas ou famílias não estão vivendo em situação de vulnerabilidade ainda maior, desabrigados, tá, por conta de uma ação, inclusive preventiva, feita pela Codesal. Então, a Alana Matos, que é coordenadora do Centro de Monitoramento, Alerta e Alarme da Defesa Civil. Bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos os ouvintes. Isso mesmo que vocês falaram, né? Às vezes é um trabalho anônimo, mas é um trabalho de mais de 200 pessoas que hoje fazem parte do corpo da Codesal, trabalhando em prol disso, de prevenção. Batendo um papo antes da gente entrar aqui ao vivo, eu falava muito sobre a nossa mudança de rota, o que levou a gente hoje a entender que prevenir é melhor do que agir. Defesa Civil, desde o princípio, foi constituída para resposta. Então, a gente tem o costume de pensar em Defesa Civil quando desliza, né? Liga para a Defesa Civil e tudo mais. E com todos os exemplos que vem acontecendo no Brasil e mundo, agora o recente que a gente consegue lembrar, o Rio Grande do Sul, mas já aconteceram grandes eventos no Rio de Janeiro, São Paulo, Petrópolis, a gente tem grandes históricos, Dubai, Nova York, grandes históricos de ações que em situações de prevenção, a gente conseguiria reduzir aquele cenário. E entendendo isso, hoje, o nosso foco e o nosso objetivo dentro da Defesa Civil de Salvador é prevenção. Então, 3 meses nós passamos, que é o nosso período de Operação Chuva, que é o nosso trabalho muito intenso para responder, mas os outros meses que a gente tem do ano, a gente passa nesse trabalho de prevenção. E aí a gente costuma muito dizer, nós temos 2 coordenadorias, né? A de prevenção e a de resposta. A gente costuma dizer que a coordenadoria de prevenção trabalha incansavelmente até abril, para que abril, maio e junho, a coordenadoria de resposta tenha um trabalho menor. Para que a gente não precise responder tanto às urgências se a gente já se preveniu, né? A gente já se preveniu, a gente já conversou com a sociedade, as pessoas já sabem o que fazer, que isso também é muito importante. E a gente tem efeitos disso. A gente tem o resultado dessas ações, que foi uma prévia já dito, por exemplo, o número de mortes, número de tragédias, que desde 2015, que quando a gente registrou aquela tragédia absurda no Barro Branco, com 22 mortes, 22 vítimas, muitas famílias desalojadas, desde então a gente tem sim um cenário ainda de histórico de deslizamento de terra, mas sem vítimas. Então a gente tem desastres, mas a gente não tem a tragédia, né? Que é com vítimas fatais. Na maioria dos casos, aquelas pessoas não estão mais naquele local, por conta desse trabalho de prevenção. Então, não foi sorte, não foi, claro, Deus ajuda, oração e tudo. Houve, de fato, um trabalho. E, na prática, do ponto de vista da ação, qual é esse trabalho de prevenção? O que vocês fazem antes? É um trabalho também de conscientização, de orientação das pessoas, de colocar a mão na massa mesmo, fazer contenção, essa prevenção que garantiu essas vidas. Nós não estamos falando de qualquer coisa, gente. Vidas poderiam ter sido perdidas, e muitas vezes de forma prematura. Jovens, pessoas de idade produtiva, ou pessoas que estão ali também, né? Os idosos vivendo naquela comunidade que não teriam essa agilidade de correr numa necessidade, pessoas com deficiência que talvez também seriam mais difíceis de sair numa situação emergencial de resposta, que tiveram a chance de terem as suas vidas preservadas, pessoas que já estão vivendo numa situação de vulnerabilidade e que há uma defesa delas, que é a Defesa Civil. Então, o que é que foi feito, Alana? Isso mesmo. Desde 2016, a gente tem alguns números que eu posso contextualizar aqui, né? Então, desde 2016, só de geomantas pela cidade, já são mais de 300. Peraí, o geomantas seria o quê? Geomantas são áreas que nós contemplamos com proteções. Veja, geomanta não são contenções. Então, a gente diferencia muito isso. Contenção de encosta, aquela contenção de solo grampeado, cortina atirantada, que são grandes obras, aquele tipo de obra. Passa-se e vê aquela, E né? a Codesal não Externa. faz esse tipo de obra. Nosso órgão não tem essa competência. Então, a gente, mas buscando responder de alguma forma, né, a esse trabalho preventivo, nós conseguimos trazer o método de geomantas, que nada mais é do que uma proteção para impermeabilização dessa água quando ela cai no solo. Então, ao invés da gente ter a lona, que a água cai, fura,
De vira e mexe, a gente tem que estar trocando. É um composto geotexto de cimento, areia e uma camada de impermeabilização que faz com que, quando a água cai ali, ela deslize. Então, a água ela não vai conseguir infiltrar na encosta. E aí, esse trabalho, ele tem mais de 300 pontos espalhados hoje pela cidade com esse trabalho da Defesa Civil, que esse é o específico de Defesa Civil. Além disso, a gente tem também, por exemplo, o trabalho de mapeamento dessas áreas. Então, hoje, nós técnicos da Defesa Civil, são mais de 170 áreas mapeadas, ou seja, não são casas, são áreas, polígonos, com mais de 5 quilômetros, 10 quilômetros cada área dessa, onde a gente conhece a realidade daquele local. Então, é muito confortável para mim dizer que a Defesa Civil hoje conhece Salvador, os pontos que deslizam, os pontos que sofrem por alagamento, por ameaça de desabamento de imóvel, são pontos muito conhecidos para nós, porque geralmente são regulares, né? Então, a gente já mapeou, a gente já conhece a situação, a fragilidade, inclusive quais são as famílias que habitam ali. É também conhecido e sabido por nós. Então, até pela necessidade de um sistema de alerta tocar, acionar uma sirene. Então, a gente faz o treinamento, é uma forma também... respondendo a sua pergunta, são um trabalho conjunto, né? A gente trabalha muito internamente, mas a gente trabalha também externamente. Por quê? Se são 172 áreas mapeadas, mais de... Essas áreas são áreas de risco. Áreas de risco, de pessoas que estão em vulnerabilidade de risco. Para mais de 5 mil famílias que precisam desse atendimento. Nós não temos braço em caso de um cenário de calamidade. Então, a gente precisa que essas pessoas saibam o que fazer para que o trabalho de prevenção tenha efeito. Tá, peraí, vamos lá. Primeiro, vocês fazem a preventiva para que não aconteça nada. Mas se acontecer, como é que elas se protegem? Isso, faz parte da preventiva. A gente faz treinamentos, por exemplo, nós temos um setor de ações comunitárias que realizam treinamentos como NUPDECs, PDCS, que são, são treinamentos feitos com a comunidade para que elas entendam e saibam o que fazer em caso de acionar. Acionou, vou para onde? Faço o quê? Quem eu procuro? Então, são informações que nós levamos às comunidades cada vez que mapeamos. Então, todas essas 172 áreas receberam esse treinamento. Então, essas pessoas que estão contempladas ali, elas sabem para onde se dirigir em um caso de necessidade, onde ligar e o que esperar da Defesa Civil, porque isso também é muito importante. Tá, mas espera, mas em paralelo a isso, vocês já fizeram a prevenção que fosse necessária, de botar manta e todas as... A gente chegando nessa área, fazendo o mapeamento e reconhecendo que existe a possibilidade, porque para colocar geomanta em um lugar é preciso de um estudo, né? Existem características que aceitam, que faz com que aquele solo aceite ou não a geomanta. Recebendo a característica, havendo possibilidade, inclusive financeira, é feito já esse trabalho, mas não sendo geomanta, existe um trabalho de lonamento dessas encostas antes desse período das chuvas, que é justamente para que quando a gente chegue nesse período mais crítico da cidade, com maior volume de chuva, as áreas de maior risco já estejam com essas lonas e não precise que o solicitante ligue e espere ainda o tempo do órgão ir colocar. Então, já encontra-se no local. Deixa eu falar uma coisa, o que mais me motivou a convidar a Codessal, depois do que a Estela me falou, é que você vê que tem muita gente, no caso, você falou 200 pessoas, muita gente trabalhando pelo bem do próximo. Claro que para a pessoa é uma profissão, é um trabalho, mas tem um lado humano por trás. Com certeza. Como você se sente, você saber que você está salvando muitas vidas e muitas famílias? Como é que vocês se sentem? Esse é um diálogo muito constante lá dentro da Codesal, porque às vezes a gente está muito cansado, né? Esse período, principalmente de Operação Chuva, é um período que a gente trabalha incansavelmente 24 horas por dia, porque a chuva ela não tem horário, né? Ela cai na madrugada, ela cai de manhã cedinho, e o que mais prende a gente a esse trabalho é a certeza de que a gente salvou vidas naquele momento. A gente não sabe quantas, porque a gente só saberia se acontecesse a tragédia, né? Mas a gente também nem quer saber. A gente só sabe que a gente salvou vidas. Que a nossa ida, 3 da manhã, na Codesal, enviar um simples SMS, que também é um trabalho de prevenção que a gente faz. Se a gente consegue prever que está vindo um grande volume de chuva, a gente já dispara esse SMS para as comunidades, para que elas possam antecipadamente sair daquele local.
Então, esse simples SMS que nós enviamos já recompensa. Tô entendendo. Nossa, muito E lindo. antes do SMS, você já botou a manta ou a lona onde podia? Quer Onde dizer, podia. Já salvou diversas famílias. A também, gente passa exatamente. desde julho, que a gente está acabando agora o nosso período chuvoso, né? Apesar da gente estar entrando no inverno, mas o outono é o período mais chuvoso aqui da cidade de Salvador, historicamente. A gente teve abril, por exemplo, com 824 Choveu milímetros, muita chuva. muito. O esperado para o mês era de 284, a normal de 30 anos. Então, a gente está tendo, inclusive, uma variação nesses Isso que eu queria fenômenos perguntar. climáticos. Aqui, se fosse, talvez, alguns anos atrás, essa chuva fora de época ia matar muita gente. Com Ia ter muito certeza. deslizamento. Isso Com foi o que mais me chamou a atenção. Eu pensei, está chovendo muito, eu não estou ouvindo falar de nenhum acidente maior. Agora, o que preocupa também, né, Lana? Acho que esse trabalho é incrível, mas fica mais ainda desafiador. Aqui a gente no programa tem entrevistado também especialistas na área de clima, pesquisadores, né, biólogos, pessoas na área do meio ambiente, e que cada vez mais esses acidentes envolvendo o clima, eles estão acontecendo com mais frequência e de forma mais atípica, assim. A que se sabia, que se tinha estudado, hoje vale, mas não responde, porque acontece coisas muito fora do padrão, digamos assim. E somado aí, Sérgio, também, por isso que eu trago o desafio para o Codesal, que os órgãos, né, que estão ali monitorando toda essa questão climática, entre eles o Instituto Nacional de Meteorologia, estão vivendo hoje um momento muito difícil, com grandes demissões, né? Inclusive aqui em Salvador, a central de Salvador não foi totalmente desativada, mas muitas pessoas perderam seus empregos, né, Marcos? A gente tem inclusive aqui o boletim de clima, a gente não está tendo mais por conta disso. Então, como que a gente vai prever acidentes? Aí fica mais importante o trabalho da Defesa Civil, sabendo que a gente está lidando com algo que pode ser inesperado, imprevisível, que não avisa e que a gente precisa ter realmente esse trabalho de prevenção para não ter que fazer depois o trabalho de resposta, né? Com certeza. E assim, além de tudo isso, equilibrar o alarmismo, que nós também não podemos, a qualquer cenário, estar tirando as pessoas de sua casa e fazendo todo aquele trabalho que nós temos que fazer em um cenário maior. Então, de fato, hoje, o nosso maior desafio dentro da Defesa Civil não tem sido trabalhar com a prevenção, porque isso para a gente já se tornou o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então, a gente sai todas as manhãs para buscar áreas que podem ser contempladas com geomantas, por exemplo. As nossas equipes estão todas as manhãs, durante o ano inteiro, fazendo vistoria de imóveis e de áreas que podem receber e ser contempladas de alguma forma, ou que não tem mais condições, e a gente identifica isso daquela pessoa continuar ali. Independente de chuva, sol, esse trabalho é durante todo o ano. Ele só muda o formato. No período que a gente está de chuva, é um trabalho mais de resposta. A gente encontra mais um cenário de que já ocorreu. No período que a gente está tendo menos chuva, mais aberturas de sol, a gente continua fazendo para que a gente faça essa prevenção. Mas hoje o nosso desafio tem sido os modelos climáticos, os fenômenos meteorológicos, porque a gente está fugindo da normal climatológico, nós estamos vivendo mudanças climáticas no mundo inteiro. O nosso globo tem sofrido isso, nós estamos com os oceanos extremamente aquecidos, e a gente consegue ver isso nas chegadas dos fenômenos na cidade, o quanto eles se intensificam e ganham força. Desses 821 milímetros que ocorreu em abril, 212 milímetros foi em 24 horas. É por isso que nós, que somos ativistas ambientais, a gente atua muito próximo das comunidades. Sim. Exatamente, o nosso estudo principal hoje está sendo os rios urbanos. E o que a gente vê também é que a maioria dos rios estão super megas poluídos, levando excesso de resíduos sólidos, o que contamina toda essa região, além desse problema do assoreamento, que ocorre nas regiões, na parte da parte eu queria falar de geopolítica, por quê? Porque quando você polui ou não, retorna àquele ambiente natural do meio ambiente, acontece o assoreamento, acontece o deslizamento de terra, e é por isso que a gente está sempre voltado à educação ambiental. Porque se a gente educa a população, a gente sabe que em determinadas áreas não é necessário colocar residências em situações de risco. Olha, estamos de volta, todos nós aqui estamos juntos nos estúdios da Rádio Cardeal FM 106.1,
ao vivo. Então seja bem-vindo de volta quem estava acompanhando a gente no primeiro bloco ou quem vai ver essa entrevista depois ou ouvir através do replay ou você que está ouvindo aí também a reprise. Seja bem-vindo aqui ao nosso encontro. Nós estamos com o Sérgio Simões Abreu, que é voluntário do Programa de Educação para a Paz da Fundação Prem-Howat, que todos os meses tem esse quadro Educação para a Paz. E hoje, como convidadas, a professora Estela Salles, responsável pelo Trilha das Flores e também consultora, pesquisadora sobre rios urbanos. E hoje aqui com a presença da CODESAL, da Defesa Civil, representada pela Alana Matos, que é coordenadora da SEMADEC. E no bloco anterior estávamos falando, né, exatamente sobre os desafios que é cuidar da defesa civil, sobretudo no período em que as mudanças climáticas estão mais desafiadoras. E aí chegamos num ponto muito importante que foi a educação da comunidade, né, Estela? Exatamente. Volto de novo a convidá-los, caso vocês queiram participar de ações voluntárias, acessem o site atados.com.br, tem várias ações ali pela cidade, inclusive do Trilha das Flores. Então, venham participar. E com isso, a gente volta a abordar sobre a educação ambiental dentro das comunidades. E é o que esse é o ponto. Nós, como sociedade civil, precisamos participar disso, ainda mais com os problemas climáticos que a gente está visualizando. Então, não está acontecendo só em Salvador, está acontecendo em outros estados e principalmente no mundo inteiro. E voltamos a perguntar, e aí, CODESAL, o que você tem de importante para a nossa sociedade civil? Todos esses módulos que eu citei anteriormente no PIDECs, PDCEs, Mobiliza, que nós levamos para as comunidades, eles são ministrados 4 módulos e um desses a gente fala sobre mudanças climáticas e educação ambiental. Então, o nosso intuito com esse módulo é mostrar para a comunidade o porquê que nós estamos sofrendo com esses impactos, né? Por que mudanças climáticas? Porque tem muita gente que entende que é um sistema natural, que ele tem que acontecer, mas a gente leva a conscientização de que, apesar do processo natural e cíclico, nós estamos sofrendo pelo agravamento desse sistema, né? E aí, dentro desse módulo, nós orientamos, por exemplo, o que a comunidade pode fazer para contribuir para a redução, mitigação e adaptação desses impactos. Então, seja ele com a contribuição coleta de lixo seletivo, a desobstruição dos canais, porque a gente fala com comunidades que sofrem especificamente sobre isso também, o uso da energia limpa, do transporte consciente. Então, são tratativas que nós levamos. E aí eu também abro ao convite a todos os ouvintes. Toda primeira sexta-feira do mês nós temos esse módulo, o nosso Mobiliza. A inscrição é feita pelo site da CODESAL e no Instagram também vocês encontram esse link. Então, é onde a gente capacita as pessoas para se tornar voluntário da Defesa Civil, para que a nossa linguagem interna seja conhecida expressamente, né, exposta à comunidade e mais pessoas entendam o que é a Defesa Civil, quais são as nossas competências e o que compete também à sociedade civil para trabalhar em paralelo com esse trabalho de prevenção da Defesa Civil. Deixa eu falar uma coisa que está querendo sair. Não, diga. Passa aqui para a gente compartilhar. Desde quando ela começou a falar de vocês vão mapear o lugar de risco e vai lá e bota a manta, dá a solução necessária e dá a proteção. E são 200 pessoas que vocês fazem isso, saber que está salvando vidas motiva vocês. Mas me tocou muito isso daí, saber que tem seres humanos fazendo isso pelo amor. Mas, claro que você é a sua profissão, mas tem pessoas que fazem voluntariamente, quer dizer, é dar esperança. Saber que tem pessoas fazendo coisas boas porque precisa fazer, porque quer fazer. Me tocou bastante isso, quer dizer, é uma coisa que existe e é muito pouco divulgado. O pessoal só olha assim, quando fala, critica, quando está indo bem feito, ninguém elogia, quer dizer, isso traz muita esperança para mim ver coisas assim acontecendo. Todo esse processo voluntariamente. A minha história dentro da Defesa Civil começou com voluntariado. Eu fui voluntária de Defesa Civil. E aí, só então, quando eu comecei a fazer a minha graduação de engenharia civil, que eu tive a oportunidade de me tornar estagiária e depois retornei um processo seletivo e hoje eu sou coordenadora. Mas a minha história com a Defesa Civil é desse processo de voluntariado. É de entender a missão que nós temos de garantir a nossa sobrevivência mesmo e de como a gente pode contribuir para que o mundo divida esse espaço dele com a gente.
E eu trabalhando no ramo civil de engenharia, a gente acaba trabalhando em um ramo completamente inverso do que a Defesa Civil entrega. E a Defesa Civil me mostrou que a engenharia civil também trabalha com sustentabilidade, também trabalha com o ser humano e com a comunidade. Então, hoje, engenheiros civis, arquitetos, geólogos, assistentes sociais, estatísticos, sociedade comum, que são os voluntários, todos trabalham com o mesmo propósito. Interessante você falar isso, porque a gente pensa numa área muito técnica, né? Na áreas exatas, muito número, muita coisa para decifrar, tudo muito mental. E aí a gente traz que há uma questão muito humana aí também dentro dessa área da engenharia. Que se a gente não olha para o humano que está ali, o que é que a gente está fazendo? Vai ser para pessoas, para salvar vidas. Eu acho que trazer um pouco de humanidade para essa área é o que vocês estão fazendo quando vocês mudaram o foco, que não só responder quando o sinistro, quando o acidente aconteceu, mas prevenir. Esse realmente não é um trabalho, mostrar uma ação capaz de resolver o problema quando ele aparece. Melhor ainda que seja evitar que ele aconteça, porque ao evitar, eu estou salvando vidas. Porque quando responde, às vezes é só aquele paliativo, resolver o final. E você falava, né? Às vezes até para tirar as pessoas do lugar de risco, não é tão simples, porque não é tirar de uma casa que está para cair, de uma encosta que vai deslizar. É tirar da minha comunidade, da minha vizinha que olha meu filho quando eu vou trabalhar, do lugar onde eu compro pão, da pessoa que vai ali. Então, é sair dessa referência, né? Isso, e de tudo que tem. É um comentário que eu ia fazer também, que hoje a comunidade, ela entende e aceita esse trabalho de defesa civil. As pessoas se sentem protegidas com a nossa presença, com as nossas orientações. As pessoas conseguem hoje entender que a nossa recomendação é para salvar vidas. Porque quando a gente consegue ter esse resultado em números, que hoje a gente tem tragédias com óbito zero, a gente começa a ter como... A gente tem respaldo. A gente consegue dizer assim, a gente está tirando você da sua casa, eu entendo que é tudo que você tem, mas o maior bem que você tem é a sua vida. E hoje o que importa pra gente é isso. A gente quer te salvar. Salvar o seu filho, salvar o seu cachorro. Leve seu cachorro, porque lá no nosso centro de acolhimento a gente vai ter quem cuide dos seus animais. Então, é todo um olhar de sensibilidade que a gente busca o tempo inteiro estar aprimorando para que essas pessoas se sintam seguras. Muito importante a sua fala com relação ao respeito e ao bem-estar animal diante dessas tragédias. Porque, como a gente viu também no Rio Grande do Sul, muitos animais foram deixados, depois teve que fazer o resgate. E quando você fala que a Codesal tem esse olhar maravilhoso em dar o bem-estar ao animal, aquela outra parte da família, isso é uma coisa muito boa para ser levada para toda a comunidade. Não está só resgatando vidas humanas, mas vidas que pertencem aos humanos, que são nós somos tutores deles. Sim. Então, isso é importante, esse olhar. E mais ainda, uma outra fala sua, da sua participação iniciou no voluntariado. Com seu olhar ali na ação, com seu olhar ali doando. Quando você doou, você percebeu a sua importância dentro de todo aquele contexto. Isso é importante, gente. Quando a gente fala, venham ser voluntários, e a gente fala, a participação do voluntário é importante, é nesse sentido de você sentir, sem precisar receber nada em troca. Exatamente. Sentir por amor. E fazer a sua parte, né? Fazer sua parte. Fazer a sua parte, ser aquele beija-flor. Esse beija-flor de hoje foi um cachorrão latindo. Foi muito grande, né? Um beija-flor cresceu aqui, abriu umas asas, virou um pavão. E falando nisso, né, Sérgio? A gente tem aí a Ivete, nós estamos tentando, infelizmente, do ponto de vista técnico, a gente não está conseguindo trazer uma outra fala aqui para essa nossa roda, que seria exatamente falar para o Programa de Educação para a Paz, mas vai ficar para a próxima edição, com tudo que ela preparou, inclusive preparou uma apresentação. A gente pede desculpas, ela está nos ouvindo, mas a gente não consegue ouvir. Você fala, então, para o público quem seria essa pessoa que queria falar. E, em substituição, nós vamos ouvir um vídeo da Ivete, né? Então, esse é aquele momento do quadro aqui do programa. Não terminamos ainda. A gente quer agradecer a Codesal. Vamos para as considerações finais, já também da Estela. Reforçar a importância de ter vocês hoje aqui, nesse período de chuvas. Estamos finalizando o outono, mas já o inverno está chegando. A espera é que não tenha tantas chuvas, porque já passou o período crítico. Mas, quem sabe, né? Diante desse clima que está aí surpreendendo a cada dia. Então, se chegar as chuvas do inverno,
a Codesal já vai ter preparado tudo isso para a gente. Mas agora é aquele momento do programa em que a gente abre espaço também para divulgar e falar do programa que motivou todo esse quadro e todas essas edições, que é o PEP, Programa de Educação para a Paz, que é uma das ações humanitárias da Fundação Prem-Howard, que esse quadro tem o propósito de divulgar. Então, quem seriam as falas que queríamos ouvir agora, Sérgio? Quem iria falar era Aleli Berlim, ela mora em São Paulo. Eu não sei se ela está nos ouvindo. Será que ela está nos ouvindo e pode falar aí agora? Marquinhos, acho que não, né? Tecnicamente, ela disse que já está aqui no streaming, mas a gente não consegue visualizar. Tá bom. E ela é a coordenadora aqui no Brasil do Programa de Educação para a Paz, da Fundação Prêmio Howard. E tem uma apresentação nova que a gente ia fazer, mas fica para a próxima. Sim, vamos articular direitinho. E vamos passar também uma apresentação que Ivete tem uma ONG, chamada Palavras de Paz, que se dedica a divulgar o Programa de Educação para a Paz. Então vamos ouvir essa fala de Ivete, dessa ONG, e depois a gente tem um texto de 1 minuto e pouco, Patrícia. Sim. Com uma fala de Prêmio Howard falando sobre a paz. De 1 minuto e pouco. Vamos lá, vamos ver então se a gente consegue ouvir a Ivete Belfort. É muito interessante. Interessante que ele começou esse trabalho de falar sobre paz aos 4 anos de idade. Uhum. E quer dizer, foi um trabalho que se alastrou bastante, hoje está em mais de 100 países. E ele está com 66 anos, não parou ainda, continua fazendo a mesma coisa. Beleza, então o que é que vamos ouvir agora? Um vídeo que foi enviado por Ivete Belfort, que está lá em São Paulo. Ela tem uma ONG, Palavras de Paz, e vem difundindo o programa de Educação para a Paz, que está nas escolas, universidades, em presídios, e onde quer que você queira levar. Se você quer levar esse programa, que é gratuito, para a sua escola, para a sua comunidade, basta entrar em contato aqui com o Sérgio ou com alguém da Fundação, depois vamos deixar os contatos. E esse programa nada mais é que uma série de vídeos temáticos, e a cada vídeo um tema muito profundo que ajuda as pessoas a ampliarem a sua consciência sobre o ser humano e viver com amor, né? Que foi o que a gente trouxe no início do programa. Vamos ver, Marquinhos, se a gente consegue então ouvir a Ivete. Bom dia, muito bom estar com você hoje para falar do Programa de Educação para a Paz. O Programa de Educação para a Paz é uma série inovadora de workshops baseados em vídeos que ajudam a pessoa a descobrir a sua força interior e a sua paz pessoal. O programa dá aos participantes a oportunidade de se concentrarem e refletirem sobre a sua humanidade e seus recursos internos, como escolha, esperança e dignidade. Em vez de descrever ou definir a paz pessoal, o programa capacita as pessoas a alcançarem a sua própria paz e a compreensão desse tema. Todos podem se beneficiar com o Programa de Educação para a Paz. O programa já se provou eficiente em diversos ambientes, incluindo centros comunitários, escolas, universidades, centros de saúde, centros de idosos, abrigo de população em situação de rua, instalações prisionais ou instalações para reabilitação de drogas. A Fundação Prem-Howard, também conhecida como Fundação TPRF, fornece acesso gratuito aos materiais desse curso a organizações e voluntários, disponibilizando o Programa de Educação para a Paz a diversas populações em mais de 80 países e em 40 idiomas. Cada workshop apresenta trechos de vídeos do renomado autor em apresentações muito inspiradoras e únicas. O nome dele é Prem-Howard. E os temas dessas apresentações são paz, apreciação, força interior, consciência de si mesmo, clareza, dignidade, entendimento, escolha, esperança e contentamento. Você é nosso convidado para assistir ao programa gratuitamente, todos os dias pelo Zoom, das 7h30 às 8h30 da noite. Para se inscrever, basta entrar no site palavrasdepaz.org. Vou repetir, palavrasdepaz.org. Muito obrigada por ter me escutado e espero te ver mais à noite.
Olha aí, gente. Então, vocês entenderam direitinho? É um programa que está acontecendo online desde a pandemia. É um programa que é presencial e pode ser presencial. Mas tem também a versão online gratuita que acontece todas as noites, Sérgio. Todas as noites. Então, pelo Zoom, qualquer pessoa de qualquer lugar do país, do mundo, pode acessar. E aí, esse link, como tem acesso? Ele entra no palavrasdepaz.org.br. Beleza. E aí, você entrando aí, você tem como se cadastrar nesse link. Ok. A Fundação Prem Howard também divulga todos os dias, tem uma mensagem curta, muito linda, textos maravilhosos que você pode trazer para o seu dia a dia para meditar. E essas mensagens também são distribuídas gratuitamente através dos voluntários, né, Sérgio? Quem quiser também pode entrar em contato. Tem um telefone, você pode ligar 71 Salvador 98853 8888. Beleza. Você pode passar uma mensagem pelo WhatsApp. Eu quero receber as mensagens diárias. Não são diárias, são regulares, mas um dia, 2 dias. Não é tão regular todo dia. Então, com uma certa frequência, né? Isso, melhor. Mas então. tem bastante. Gente, então estamos nos 10 minutinhos finais aqui do programa. É hora da gente aqui agradecer a presença de vocês, que em pleno esse período festivo junino, né? Que o junho traz festas, celebrações, cultura, e nós estamos aqui falando de um tema que é eterno, independente do mês, independente da festa, independente do período, vai estar sempre, deveria estar sempre com prioridade, que é a paz, que é a solidariedade, que é salvar vidas, que eu acho que ficou bem nítido para a gente qual era o nosso objetivo de hoje aqui. Então a gente quer agradecer e já ouvir aí as considerações da professora Estela. Eu deixei seu convite também, quem sabe uma pergunta final aí para a Alana, que também foi nossa convidada. Então, Estela Salles, que é responsável pelo Trilha das Flores, pode aproveitar também, Estela, para divulgar rapidinho aí a programação de vocês. E é consultora e atualmente pesquisadora sobre rios urbanos, ela que também é colaboradora da Fiocruz. Quero agradecer por esse momento de paz, né? Educação pela paz. E avisar a sociedade de Salvador que nós temos 13 bacias para cuidar. E eu vou só citar o nome delas rapidinho, tá? Tem tempo, pode ficar à vontade. Rio Camaragipe, Rio do Cobre, Rio Ipitanga, Rio Jaguaribe, Rio Lucaia, o Rio das Pedras, Rio Ondina, Rio do Seixos, e por aí vai. São 13 bacias. E a nossa atual atividade está no Rio Camaragipe, que, segundo os dados do INEMA, está precisando de mais cuidados. Então, o nosso voluntariado está muito focando no Abrace o Rio Camaragipe. Então, a gente está fazendo ações na foz do Rio Camaragipe, que fica no Parque Costa Azul, nos meados dele, junto com a escola Rubem Dário, que é um colégio estadual, que é nosso parceiro nas ações da educação ambiental, o CRG Bahia, que é uma entidade de coleta seletiva, catadores de resíduos sólidos, o Labem UFBA, que está fazendo os testes também com relação à densidade da poluição no Rio Camaragipe. Com essa parceria, a gente está fazendo ações voluntárias, por enquanto, a gente está voluntariando mesmo, em prol desse rio que está precisando de um pouco mais de cuidado, que é o Rio Camaragipe. Obrigada. Parabéns aí pelo trabalho. Viu? Nós estamos no mês do meio ambiente, o junho, né? O último dia 5 foi o Dia Mundial Nacional do Meio Ambiente. Obrigada, Estela. Parabéns pelo trabalho da comunidade. E a Alana, né, Sérgio, a gente sempre pergunta, a gente já perguntou como é que você se sente, ela já disse. A gente sempre gosta de terminar com a esperança. Alana Matos, que é coordenadora do CEMADEC, Centro de Monitoramento, Alerta e Alarme da Defesa Civil, Codesal, Salvador. Isso mesmo. A gente continua deixando o nosso apelo, que a gente deixa em todos os nossas finais de apresentação. Defesa Civil somos todos nós. Esse é o nosso lema que a gente sempre utiliza. O nosso programa para a capacitação de voluntariados, que acontece toda a primeira sexta-feira do mês, regularmente. Então, vocês podem estar buscando através do link que está na bio do Instagram, Defesa Civil Salvador, ou no site da Codesal. Se você colocar lá no Google, vocês conseguem chegar até o site da Codesal mesmo e se inscrever. O próximo já é agora no mês de julho, nós acabamos de ter, e o próximo é na primeira sexta-feira de julho. E no mais, que toda a sociedade civil entenda e acredite, né, no trabalho que a gente faz, porque a gente fazendo esse trabalho e recebendo de volta da sociedade
a credibilidade, a confiança de que o que a gente está fazendo é de boa intenção, é com a missão de salvar vidas, fica mais leve e a gente consegue ter respostas, que a gente continue tendo essas respostas, principalmente com números, porque é a resposta mais efetiva que a gente consegue ter e fazer valer a pena, né? Todos os nossos esforços, as nossas 24 horas de trabalho, os nossos plantões, as nossas trocas de equipe, porque a Defesa Civil funciona todos os dias, 24 horas, independente de sábado, domingo, final de semana, feriado. Trabalhando ininterrupto, não qualquer para. hora. Se eu ligar agora, se eu ligar domingo. Se ligar agora. No São João, aí vai Vai não para. ter gente, não para. Não para. A gente vai ter equipes trabalhando no São João, todos os feriados, 2 de julho está chegando, vai ter uma equipe na Codesal trabalhando. Então, o que estiver acontecendo, tem uma equipe a postos, inclusive engenheiros, plantonistas prontos para atender as emergências, né? Então, a gente é bom sempre lembrar também o número do alerta, né, do chamado da Codesal. 199 é a nossa central de comunicação, DISCA, e a gente também tem uma forma da sociedade receber também, cadastra no 4099, se você enviar o seu CEP, os SMS que a gente envia como alerta, né, de chuva, de necessidade de evacuar, se a gente for acionar uma sirene, quem tiver cadastrado, então, recebe esses SMS. Então, para receber esse SMS, teria que fazer o quê? Envia o CEP para o número 40199. É só enviar o CEP da sua casa para o número 4099 e a partir de então 199. A partir de então você vai estar cadastrado. É WhatsApp ou... Então, eu pego o celular e SMS. digito 40199. No SMS, No SMS. não é WhatsApp. Isso, Pronto. SMS. E Que é a ligação. mensagem, gente, aquelas mensagens que mandam, né? Isso. Manda uma mensagem para E mim. ligação, qualquer ocorrência, 199. Pronto, mandou seu CEP através de SMS para o 40199 ou liga em caso de qualquer situação, não precisa esperar acontecer não. Já alerta antes, chama uma equipe da Codesal para fazer uma vistoria, para dar uma olhada, né, e mostra essa parceria com a comunidade. Agora, em relação aos treinamentos, você falou treinamentos para as comunidades. Vocês é que vão lá, que oferecem, ou a comunidade também pode solicitar. Olha, eu tenho uma associação de moradores, eu tenho um grupo aqui, gostaria de um técnico da Codesal para dar uma palestra, para dar uma orientação. Pode solicitar, com certeza pode solicitar. Pode se dirigir à sede da Codesal, inclusive, para solicitar esses treinamentos. Nós fazemos treinamentos com equipes de cursos técnicos, acabamos de fazer com curso técnico de segurança do trabalho, bombeiros, a gente faz com grandes equipes. Além desse treinamento que qualquer pessoa da sociedade civil pode se inscrever no Mobiliza. Exatamente. Então, tem essas 172 áreas mapeadas, mas a gente sabe que tudo é muito dinâmico. Às vezes, passou naquela área, levou 6 meses, já mudou ali a configuração E é daquela por isso que a gente região. monitora essas áreas também. Faz o mapeamento, mas fica de olho o que está acontecendo, se mudou. Isso. Alana, muito obrigada, parabéns, viu, pela sua Obrigada. missão aí, né, Sérgio? Coisa boa trazer essa fala aqui. Então, os jovens já estão comprometidos com toda uma equipe aí, ajudando as pessoas. 9 horas e 57 minutos, acabou. E a gente encerra. Sérgio, obrigada mais uma vez por uma edição mágica. A gente termina com um áudio aqui para finalizar, já agradecendo a todos que estiveram com a gente nessa edição do Educação para a Paz. Então, a gente vai ouvir agora um áudio que está em inglês. Vamos ter a tradução simultânea, Marquinhos, aqui do Sérgio, e para que a mensagem do Prem Howat, fundador, criador da Fundação Prem Howat, feche essa nossa edição de hoje. Então, deixa eu lhe dizer o que é a paz. Paz é tudo de bom em você. A paz é a serenidade em você. A paz é a bondade em você. A paz é a gentileza em você. A paz é o entendimento em você. A paz é a apreciação em você. Paz é a luz em seu coração. Paz é a alegria em você. Paz é o divino em você. Paz é a aceitação da bênção em você. Paz é ouvir e ir com essa respiração em você. Paz é a beleza que você é.
Paz, a beleza que somos. E que belo que foi esse programa de hoje. Muito obrigada, né, por ter nos dado a honra da presença de vocês. O programa Estonia fica por aqui. Esse programa traz esperança para a gente. Você vê quanta gente tem Sim. fazendo coisas boas e pouca gente sabe. Beleza, e nós estamos aqui para difundir. Obrigada, Marquinhos, obrigada a toda a equipe do Estonia, que hoje fica por aqui. Obrigada a vocês que estiveram presentes nessa edição. Beijo, gente.